Sequência didática com o tema Festa Julina, aula 4. Matemática. Resolvendo problemas. Vamos lá. Algumas situações que nós trouxemos para vocês aqui do início, ela está relacionada ao texto do Luiz Gonzaga, ao texto que conta a vida do Luiz Gonzaga, né, a sua biografia, e também a nossa aula número 1 de língua portuguesa, que fala sobre a receita do bolo de milho fácil. Ok, crianças? Então, as situações que virão aqui para serem resolvidas, elas estão ligadas aos textos trabalhados nas aulas anteriores de língua portuguesa. Número 1, lembrando que para resolver uma situação problema, eu vejo a história da situação problema, eu grifo quais são as informações importantes e destaco qual é a pergunta feita que precisa ser solucionada. Não posso esquecer essas 3 informações toda vez que eu me deparar com um probleminha para ser solucionado. Então vamos lá. Luiz Gonzaga nasceu na cidade de Exu em 13 de dezembro de 1912 e faleceu em Recife em 2 de agosto de 1989. Essas informações são importantes? Sim. Vem a pergunta: quantos anos viveu o rei do Baião? Eu não posso dizer muita coisa aqui, senão eu já vou direcionar que conta vocês vão fazer. Mas vejam bem, aqui está perguntando quantos anos ele viveu. A própria pergunta já está dizendo onde eu vou olhar para poder resolver e chegar à resposta correta, ok? 2. Admirado pelos mais diversos artistas, Luiz Gonzaga ganhou fama com as canções Asa Branca, de 1947, Seridó, 1949, Juazeiro, 1948, Forró de Mané Vito, 1950 e Baião de 2, em 1950 também. Há quantos anos foram compostas essas canções? Então, quais canções? A pergunta está dizendo aqui, há quantos anos foram compostas essas canções? Quais canções? Tá aqui, Asa Branca, Xeridó, Juazeiro, Forró de Mané Vito e Baião de 2. Quando foi gravada cada uma? Está aqui entre parênteses, tá? São as informações importantes. E aí você vai fazer uma conta para você chegar aqui e colocar as respostas. Aqui está dando a informação do ano que essas músicas foram compostas por Luiz Gonzaga. O ano que ele compôs. Mas está perguntando quantos anos. Há quantos anos foram compostas essas canções? Que ano nós estamos mesmo, crianças? Há quantos anos foram compostas essas canções? Crianças, que informação não tem aqui nessa descrição aqui, nessa solução? Crianças, que informação não tem aqui escrita, mas que para eu resolver eu preciso utilizar? Pensa aí. Para eu descobrir há quantos anos foram compostas essas canções, as contas que eu vou realizar, eu preciso de uma informação. Essa informação, ela vai estar em todas as operações que eu vou fazer. Que informação é essa?
Se eu disser, vocês matam a charada. Então, analisem bem aí, para vocês resolverem, ok? 3. Na receita de bolo de milho fácil, vimos que é possível substituir a margarina por óleo. Veja, 3 colheres de sopa de margarina eu posso substituir por meia xícara de óleo. Professora, isso aqui representa meia? Isso é a metade de uma xícara de óleo. Eu leio meia xícara de óleo. Por exemplo, eu pego um pão inteiro. Eu quero a metade do pão. O que eu faço? Eu corto ele ao meio. Se eu cortei o pão ao meio, eu passei a ter 2 metades. Uma metade mais outra metade dá o pão inteiro. Certo? Então, aqui, meia xícara de óleo é a metade de uma xícara. Vamos lá. Supondo que eu farei as quantidades de bolos abaixo, quanto gastarei de cada ingrediente? Então, ó, se eu fizer 4 bolos, quanto eu vou gastar de margarina e quanto eu gastarei de óleo? Se eu fizer 10 bolos, quanto gastarei de margarina, quanto gastarei de óleo? Se eu fizer 16 bolos, quanto gastarei de margarina, quanto gastarei de óleo? Tá? É simples essa questão aqui. 4. Observando o rendimento do bolo, vimos que uma receita serve 5 pessoas. Então, ó, um bolo dá para 5 pessoas. Supondo que cada pessoa comeu 3 pedaços grandes de bolo, tá? Então, o bolo dá para 5 pessoas, mas aqui está dizendo que eu vou supor que cada pessoa comeu 3 pedaços grandes de bolo. A pergunta vem: quantos pedaços deu uma receita? Por quê? Aqui está dizendo que o bolo serve 5 pessoas. Aqui a pergunta diz: quantos pedaços deu essa receita? Sabendo que cada pessoa comeu 3 pedaços. Muito bem. Vimos que o tempo de preparo do bolo de milho fácil é de 60 minutos, ou seja, 1 hora. Observe o relógio. Crianças, vamos lembrar aqui. O relógio, ele marca as horas. Cada movimento desse relógio representa que o tempo está passando e as horas estão sendo passadas também. O ponteiro menor, ele marca as horas. O ponteiro maior, ele indica os minutos. Então, olha só, aqui está marcando 1 hora. Para chegar a 2 horas, para esse ponteirinho pequeno chegar no 2, o ponteiro grande, ele vai ter que dar uma volta inteira aqui, até chegar no 12 de novo. Quando ele chegar no 12, o ponteiro pequeno vai estar no 2. Certo? Para dar 3 horas, esse ponteiro pequenininho, para ele, esse ponteiro pequenininho vai estar na reta do 3 e o ponteiro grande terá que dar uma volta total aqui. Existe um outro ponteiro fininho que a gente chama do ponteiro dos minutos. Esse ponteirinho do minuto, que eu coloquei aqui, fininho, ele dá 60 voltas num período de 1 hora.
cada volta dele marca 1 minuto. Isso vocês já viram desde o 2º ano, tá, crianças? Então, vamos lá. 1 minuto tem 60 segundos, que é esse ponteirinho pequenininho aqui. 1 hora tem 60 minutos, que é esse ponteiro grande aqui. Ele marca 60 minutos. O ponteiro menor marca as horas. O ponteiro maior marca os minutos. Isso aqui é só para a gente recordar. Vamos lá. O dia tem 24 horas. A metade de um dia tem 12 horas. Meia-noite são 24 horas de um dia. Meio-dia são 12 horas, ou seja, a metade de um dia. Podemos, a partir das 12 horas, dizer: são 13 horas, ou 1 hora da tarde. São 14 horas, ou 2 horas da tarde. São 15 horas, ou 3 horas da tarde. Basta vocês olharem aqui, ó, que nós colocamos as horas a partir do meio-dia, a hora 13 horas, 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, 16 horas, 4 horas da tarde, 15 horas, 5 horas da tarde e assim por diante, ok? Responda, 1 hora tem quantos minutos? Meia hora tem quantos minutos? 3 horas tem quantos minutos? 10 horas tem quantos minutos? 1/4 de horas tem quantos minutos? 1/4. O que é 1/4? 1/4, olha, deixa eu pegar um papel aqui. Um quarto de hora. Eu vou estar dividindo esse relógio em 4 partes. Então, ó, 1/4. 1/4. Um pedaço de 4 partes do todo, tá? Então, um pedaço de 1/4 de hora. Dá quantos? Olha lá, 1/4 de 1 hora. Tem quantos minutos? Isso aqui, ó. Quantos minutos tem esse 1/4 de hora? 1/3 de hora. Tem quantos minutos? Você vai pegar isso aqui e vai dividir em 3 partes. Aí você vai ter que pegar, ó. Aqui nós temos 60 minutos. Então, ó, você vai pegar e vai dividir o relógio em 3 partes iguais. Então, ó, vou dividir aqui em 3 partes iguais. Uma parte. Aqui, ó, em 3 partes iguais. Aqui tá perguntando, 1/3 de hora tem quantos minutos? 1/3. Eu vou pintar um pedaço desses 3 que eu dividi aqui. Eu vou querer saber quantos minutos tem 1/3 de 1 hora. Ok, crianças? Aí você vai responder e depois a gente vem para cá. Trabalhando fração. Crianças, ó, a fração, vamos voltar aqui, ó. Aqui eu coloquei, eu dividi em 4 e aqui eu dividi em 3, certo? Ó, 1/4, 1/4.
terço. Quantos pedaços tem esse círculo? 4 pedaços. A parte total da figura eu coloco embaixo na fração. Eu dou o nome de denominador. Denominador. Quantos pedaços tem essa figura toda? 1, 2, 3. 3 pedaços. Então, ó, 3 partes é o denominador. A parte pintada é o numerador. É a parte que eu coloco em cima. 1 é o numerador da fração. Então, parte pintada, 1 também. Então, como que eu leio? 1 quarto. 1 terço. Uma parte de 3. Uma parte de 4. Ok? Vamos supor que eu pintasse aqui 2 partes, ou seja, a metade da figura. Eu colocaria o que aqui? Quantas partes tem o todo? 4. Muito bem. Quantas partes eu pintei? 2. Como que eu vou ler? 2. Sempre o numerador é um número mesmo natural. 1 quarto, 1 terço, 2 quartos. A parte de cima, o numerador, eu pronuncio, eu chamo como número natural. E a parte de baixo é indicando ordem. Então, 2 quartos. Certo? Vamos supor, ó, pintei 3 partes. Quantas partes tem o todo? 4. É o denominador. Quantas partes foram pintadas? 3. Como eu leio essa fração? Em cima, número natural. Então, 3 quartos. 3 quartos. Ok, crianças? Isso aqui também é uma revisão que vocês já viram no 4º ano, só para a gente lembrar. Então, vamos lá. Sabendo que 1 hora tem 60 minutos, descubra quantos minutos representa cada fração ao lado. Para descobrir, é preciso dividir 60, que é igual a 1 hora completa, pelo número de partes que a figura foi dividida. Número que está abaixo, que nós chamamos de denominador, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui, o 1, ele é uma parte inteira. O relógio, 1 hora inteira, tem quantos minutos? Vamos supor, eu quero pintar ele todo. Então, ó, uma parte inteira. É a hora completa. Quantos minutos tem a hora completa? Você vai responder aqui. Agora o B. Metade. 1/2. 1/2. Metade. A metade de 1 hora tem quantos minutos? Aqui, ó, tá até já escrito o que vocês vão fazer. Você vai pegar os 60 e vai dividir por 2, porque é o 60 é o todo, a metade você vai dividir por 2. 1 terço, o C, 1 terço, você vai pintar uma parte de 3. E vai descobrir quantos minutos é. 1 quarto e assim por diante. Então, você vai ler quantas partes está sendo pedida para pintar e o que está embaixo é o denominador, ok? Crianças, o G, a letra G, a letra H, a letra I e a letra K, nós vamos pedir para vocês resolverem usando calculadora. Por quê?
Porque vai dar número decimal, número com vírgula. Mas na nossa próxima aula, nós vamos abordar as operações com números decimais. E aí, vocês irão aprender como fazer a divisão usando números decimais, tá? São várias maneiras de se resolver a divisão com números decimais. Então, essas 4 operações, vocês deverão usar calculadora, ok? Agora, as demais não, as demais vocês façam sozinhos, sem usar calculadora, para ir treinando, ok? Terminamos a nossa terceira aula de matemática da nossa sequência didática Festa Junina. A nossa próxima aula vai ser de ciências. Um grande beijo para vocês.